Olá pessoal, tudo bom? Então a gente vai dar sequência aqui nos nossos estudos de trigonometria, né? Conhecendo uma maneira de encontrar o seno e o cosseno de ângulos obtusos, tá? Fica tranquilo que o nome é feio, mas a ideia é fácil, né? Então, primeiramente, um ângulo obtuso é aquele ângulo que mede mais de 90 graus. Então, se eu tiver o ângulo aqui de 90 graus, esse carinha é o ângulo reto, certo? Se o meu ângulo tiver medida menor que 90, tá? Se o meu ângulo alfa for menor que 90 graus, esse cara aqui é um ângulo agudo. Agora, se o meu ângulo, deixa eu apagar aqui que ficou feio. Aqui. Agora, se o meu ângulo, né, se o meu ângulo alfa for maior que 90 graus, esse cara é um ângulo obtuso, tá certo? Bom, apesar da gente não encontrar ângulo obtuso em triângulos retângulos, a gente encontra em vários outros tipos de triângulo, né? Por que eu não encontro um ângulo obtuso em triângulo retângulo? Ó, tenho aqui meu triângulo retângulo, esse cara mede 90 graus, correto? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Bom, se eu já peguei 90 graus para este carinha aqui, os outros dois ângulos, na hora que eu somo este ângulo aqui, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, e esse outro cara, o meu ângulo beta, eles têm que dar 90 graus. Se der mais de 90 graus, isso aqui não vai fechar um triângulo, tá certo? Mas, enfim, não é porque nos triângulos retângulos a gente não encontra ângulo obtuso que eu não possa ter ângulo em obtuso em outros tipos de triângulo. Ó, esse cara aqui também é um triângulo e este ângulo aqui, obviamente, é maior do que 90 graus. Então, a gente tem um ângulo obtuso aqui, tá? Por isso é importante a gente saber como encontrar os valores de seno e cosseno desses carinhas aqui, tá certo? Mas antes da gente seguir e ver como que é feito isso, né, qual é a regrinha, a gente tem que ter dois valores em mente. Lembra da tabelinha que a gente tem dos ângulos notáveis? Então pode acrescentar ali, ó, o 90 graus. Seno de 90 graus é zero, tá? A gente vai entender o porquê disso futuramente. E o cosseno de 90 graus é 1, tá? Então a gente tem que ter esses dois valores aqui em mente, tá certo? E aí a gente segue. Se eu tiver um ângulo maior que 90 graus, né? Como que eu faço para determinar o seno desse cara, tá? Bom, a regrinha me diz o seguinte: seno de ângulo obtuso são exatamente iguais aos suplementos desses ângulos, tá? Poxa, professor, mas o que é suplemento? É aqueles negócios para tomar para ir na academia? Né? É massa, aquelas coisas? Não. Dois ângulos são suplementares, né? Falar que um ângulo alfa mais um ângulo beta são suplementares quando a soma deles der 180 graus. Por exemplo, o suplemento, né? Se eu quiser saber o suplemento de 30 graus, né? O que eu faço? O meu x, né, posso chamar de x, o valor que eu quiser vai ser 180 menos 30, né? Que é quanto falta para o 30 graus chegar no 180. Então, o meu ângulo procurado vai ser 150 graus, tá certo? Então, galera, se eu tiver um ângulo, eu consigo encontrar o seno dele, basta fazer o seguinte: se x for um ângulo maior que 90 graus, o seno de x é igual ao seno de 180 graus menos x, ou seja, do suplemento dele. Nossa, está ficando complicado. Não está. Quer ver? Olha esse exemplo aqui. Calcular o seno do ângulo de 120 graus. Então, ó, se o meu x, que é o meu ângulo aqui, for os 120 graus, a gente usa esta regrinha aqui, ó,
que o seno de um ângulo é igual ao seno do complemento dele e mata a brincadeira. Ó. Seno de 120 graus é igual ao seno de 180 menos 120, certo? Então quer dizer que o seno de 120 graus é igual ao seno... Bom, 180 menos 120 é 60 graus. E o seno de 60 graus eu sei quanto é, né? Se eu pegar e consultar a nossa tabelinha de valores notáveis dos ângulos, a gente sabe que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Consequentemente, o seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Bem facinho, né? Bom, a gente já viu como é que se calcula o seno, agora a gente vai ver como é que se calcula o cosseno de um ângulo maior de 90 graus, né? Então, olha a regra. Cosseno de ângulos obtusos. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior que 90 graus, certo? São iguais aos opostos dos cossenos dos suplementos desses ângulos. Nossa, a regra parece difícil, né? Quando a gente fala aqui de oposto, pessoal, nada mais é do que número com o sinal trocado, tá? Trocado. Letra bonita de escrever com o mouse. Então, se eu falar, por exemplo, o 2, o oposto dele é menos 2. Se eu tiver menos 7, o oposto dele, né? Vou pôr aqui um OP de oposto, tá? É simplesmente o 7. Troquei o sinal, tá certo? E suplemento a gente já sabe o que é, não é? Seria 180 graus menos x, correto? Então, basicamente, é o seguinte, ó. Se eu tiver um ângulo x maior que 90 graus, o cosseno desse ângulo vai ser menos, olha aqui a questão do oposto, né? O cosseno de 180 graus menos x. Isso aqui vai ser o suplemento dele, tá? Então, esse 180 graus menos x nada mais é do que o suplemento deste ângulo, tá? Então, como exemplo, vamos calcular o cosseno do ângulo de 150. Então, o meu x vai ser igual a 150 graus, correto? Mas eu não sei quanto que é o cosseno de 150. Fácil, uso a regra, ó. Cosseno de 150 graus é igual a menos o cosseno de 180 graus menos 150 graus, tá certo? Então, é isso que eu faço. Então, a gente chega aqui que o cosseno de 150 graus é igual a menos o cosseno... agora eu faço essa continha, né? 180 graus menos 150 graus é... Nossa, que 3 mais feio. Isso aqui é um 3, tá? Deixa eu corrigir para ficar mais apresentável. Não resolveu muita coisa, mas aqui a gente entende que é 30, certo? Então, o cosseno de 150 graus é menos o cosseno de 30 graus. E a gente sabe que o cosseno de 30 graus, né, vai ser, então, raiz de 3 sobre 2. Mas como é o cosseno de 150, ele vai ter um sinal de negativo na frente. Tudo bem? Um exemplo, ó. Sem consultar a tabela trigonométrica, vamos obter o valor dessa expressão aqui, ó. O meu E vai ser o seno de 160 vezes o cosseno de 15 graus sobre o cosseno de 165 vezes o seno de 120. Aí você vai olhar e falar assim, nossa, isso aqui está muito feio. Como que eu faço? Vou sentar e chorar? Não, galera, isso aqui é simples, muito simples. Ó. Primeira coisa, eu tenho este seno aqui, ó, de um ângulo maior que 90 graus, não é? E eu tenho também, vou colocar aqui de azul, este outro cosseno aqui, ó, de ângulo maior que 180 graus, não é? Então, o que eu faço? Eu jogo este seno e este cosseno
lá para um ângulo que eu conheço, né, que eu sei calcular, que eu tenho na tabela. Então, o seno de 160 graus, usando aquela regrinha que a gente já sabe, né, é igual ao seno de 180 menos 160, correto? Então, o seno de 160 graus é igual ao seno de 20 graus. E olha que bonitinho, eu tenho o seno de 120 graus aqui, tá? Mas eu vou continuar, né? Eu não sei o seno de 20 ainda, mas vamos ver o que dá para fazer. Agora aqui de azulzinho, ó. O cosseno de 165 graus, usando a regrinha do cosseno, é menos o cosseno de 180 menos 165. Não é assim? Então, a gente descobre que o cosseno de 165 graus é igual a menos o cosseno de... Se eu fizer 180 menos 165, isso daqui vai dar 15 graus. Ah, mas no que isso aqui vai me ajudar? Eu continuo do mesmo jeito, eu não sei quanto que é seno de 20 nem cosseno de 15. Ah, vamos voltar lá na minha expressão, no meu E, né? O E eu tinha era uma divisão, né? No lugar de seno de 160, galera, eu vou colocar o equivalente dele, ó, que é o seno de 120. Então, eu tenho aqui, ó, seno de 60, o seno de 160 graus é igual ao seno de 20 graus, tá? E aqui na parte de cima, ele estava multiplicando, ó, pelo cosseno de 15 graus, correto? Agora, na parte de baixo, o que mais que eu tinha? O cosseno de 165, que a gente viu, deixa eu pegar o azul certinho, que é igual a menos o cosseno de 15, não é? Então, o que eu faço? Vou lá na expressão e substituo. No lugar de cosseno de 165, eu ponho menos o cosseno de 15 graus. E copio o restante da minha expressão. Então, aqui ele estava multiplicando pelo seno de 20 graus, tá? Ah, mas por que eu fiz isso? Dá uma olhada que coisa mais bonitinha que ficou aqui para mim, ó. Repara que eu tenho seno de 20 graus em cima, seno de 20 graus embaixo, não é? Então, eu posso pegar e, ó, cortar. Na hora que eu corto, a gente lembra que vai ficar 1 no lugar, tá? Estou fazendo bem passo a passo aqui. Então, eu tenho 1 vezes alguma coisa e alguma coisa vezes 1. E olha só, eu tenho um cosseno aqui e outro cosseno aqui de 15 graus, não é? Então, eu vou pegar essa aqui e vou cortar. Dá para cortar, ó. E na hora que eu corto, vai ficar 1 no lugar desse cara aqui. E eu tenho que tomar cuidado com este negativo, que vai continuar aqui, ó, menos 1. Tá certo? O que eu vou ter, então? 1 vezes 1 sobre menos 1 vezes 1, né? Se eu quiser fazer bem passo a passo, isso aqui vai ficar 1 sobre menos 1, que vai ser igual a menos 1. Tudo bem, galera? Certinho? E para finalizar, o nosso exemplo 2, né? Sem consultar a tabela trigonométrica, vamos obter o valor desta expressão aqui. Então, meu A vale seno de 120 graus, certo? Menos 2 vezes o cosseno de 150 graus. Eu vou até fingir que eu não fiz essa conta agora há pouco, fazer de novo, para a gente treinar, tá? O que eu sei? Que seno de 120 graus é igual ao seno de 180 menos 120, certo? Então, o seno de 120 graus é igual ao seno de 180 menos 20, 60 graus, correto? E o seno de 60 graus, que vai ser igual ao seno de 120, a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 2, correto? E agora, esse cosseno aqui, ó, cosseno
de 150 graus, a gente sabe que é menos o cosseno de 180 menos 150, correto? Então, cosseno de 150 graus é igual a menos o cosseno de... Se eu fizer 180, deixa eu botar isso aqui. Se eu fizer 180 menos 150, isso aqui eu sei que dá 30 graus, né? E aí a gente vai descobrir, novamente, porque a gente já tinha feito isso, mas eu estou fazendo de novo para recordar, né? Para fixar, esquecendo a bolinha de grau aqui, que o cosseno de 150 graus é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora que eu tenho estes valores, eu volto lá na minha expressão e substituo. Então, meu A, né, meu número A vai ser igual. Seno de 120 graus, a gente descobriu que é raiz de 3 sobre 2, né? Menos 2 vezes o cosseno de 15. Tá? Cosseno de 15, de 150, desculpa. A gente descobriu que é menos raiz de 3 sobre 2, tá? Aí agora eu tenho que ficar esperto para fazer as simplificações direitinho, né? Então, meu A vai ser igual. Esse raiz de 3 sobre 2 aqui do comecinho eu não vou mexer, mas logo de cara o que eu percebo? Negativo multiplica negativo, regrinha de sinal. Vai dar mais, certo? E eu tenho um 2 em cima e um 2 embaixo, dá para cortar, fica só o raiz de 3. E para eu somar raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3, né, eu vou colocar um denominador 1 que está escondidinho aqui, certo? E para eu poder somar duas frações, pessoal, o que a gente tem que se lembrar? Que daqui para cá, eu vou calcular o MMC, menor múltiplo comum de 2 e 1, que é 2, tá? Acertei embaixo, acerta em cima. Pego o MMC, vou na primeira fração, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 2 dividido por 2 dá 1, vezes raiz de 3, raiz de 3. Mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Tá? Finalmente, eu posso terminar minha continha e descobrir o valor do A. O denominador vai ser 2. Raiz de 3 mais 2 raiz de 3 fica 3 raiz de 3. E esse aqui é o valor do meu A. Tá? Então, percebe que a gente consegue encontrar senos e cossenos de ângulos maiores que 90 graus, encontrando o equivalente dele menor que 90. Tá bom? Então, por enquanto, é isso daqui. Bons estudos a todos, pessoal.